Porque Sabaody tem o segundo grande teste de Luffy como capitão. O que acontece de tão impactante com o Luffy nesse momento? Já sabemos que o Oda trabalha muito bem a maioria dos personagens que insere dentro da sua história, mesmo que após apresentá-los ainda demore um tempinho para fazer eles brilharem e se desenvolverem. Mas o Luffy é um personagem que, lógico, por ser o protagonista, a gente percebe que tem um desenvolvimento muito diferenciado, muito bem colocado no momento certo e na hora certa. Os grandes momentos de provação e principalmente de mudança assim extrema do Luffy são a grande joia desse personagem, na minha opinião. São o que mostra que ele, apesar de tudo, apesar de toda a confiança, otimismo, força e heroísmo, ainda é humano, como todos nós. E Sabaody, que termina lá nas alturas, superando todas as expectativas, é palco de um desses momentos. O momento em que Luffy vê, por culpa sua, um a um seus companheiros desaparecerem diante de seus olhos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o primeiro grande teste do Luffy como capitão, e nesse vídeo eu disse que o Luffy sempre resolvia o problema em questão dando porrada no vilão da vez, e fazia isso a partir de atitudes que lhe davam na telha, e sempre os outros chapéus de palha o seguiam, querendo ou meio que obrigados por conta da teimosia do Luffy. Viam ele ir lá fazer o que ele queria e não tinha jeito, vamos seguir ele. E aí com o Sabaody eu adiciono mais uma informação a essa afirmação que eu fiz antes, e é o seguinte, a de que Luffy também nunca arcava de verdade com as consequências dos seus atos, isso é, ele nunca se ferrava. Em Sabaody, o Luffy, ao ver o Hachi ferido por conta de um dragão celestial que atirou nele, fica cheio de raiva e dá nesse dragão celestial o melhor e mais satisfatório soco do anime até aquele momento. E como todas as outras vezes, o Luffy diz: pessoal, foi mal, acho que eu arranjei um problema aí pra gente, né? E a Nami diz: ah, o Luffy é assim mesmo. E nesse momento, com seus traços, cenas e diálogos velozes e dinâmicos, o Oda começa a orquestrar o que se tornaria o segundo grande teste do Luffy como capitão. Ele começa num primeiro momento colocando um contexto em que tudo vai bem pro Luffy e pra sua tripulação. Os primeiros inimigos são fracos, são simples agentes da marinha, e inclusive a gente tem um episódio literalmente intitulado Os Três Capitães contra a Marinha, onde basicamente vemos Luffy, Kid e Law surrando a marinha vez após outra, e claro, a marinha não parando de mandar soldados nem por um instante, que é sempre assim, né? Vemos o quão forte os três capitães são, o quão legais são seus poderes. Realmente, nada pode pará-los, eles vão enfrentar o que vier, a gente pensa. E aí eles conseguem sim fugir com facilidade, e tem um momento ainda super épico e que aquece nosso coração lá no bar da Shaq, em que o Rei Lee conta sobre as suas aventuras com o Gold Roger. E então a tripulação dos Chapéus de Palha saem felizes e contentes para esperar 3 dias enquanto o navio é revestido. O clima tá tão bom que o Luffy até brinca que quer se esconder no parque de Sabaody. A situação parece super controlada pro lado deles. A gente até esquece que, o Kizaru, o almirante, tá ali do lado e pode a qualquer momento aparecer ali, ó, na frente deles. O Oda cria toda essa atmosfera de relaxamento, de que eles são fortes e tá tudo bem, pra literalmente virar isso de cabeça pra baixo com todas as forças possíveis, e pra quando ele fizer isso ter muito mais impacto, pra virar o psicológico do Luffy de ponta cabeça. Aparecem os pacifistas, que são armas baseadas ali na aparência do Shichibukai Bartolomeu Kuma e que são extremamente fortes. O Luffy já começa dramaticamente usando seu Gear Second, ele nem espera, e mesmo com a ajuda do Zoro e do Sanji em sua potência máxima, eles têm muita dificuldade para vencer um único pacifista. E quando os Chapéus de Palha estão super cansados e acabados, aparecem o Almirante Kizaru, o Capitão da Academia de Ciência, mais um pacifista e também o próprio Kuma. Nesse momento, começamos a ver já um Luffy diferente, um Luffy preocupado de verdade, não com seu máximo de 100% de otimismo, tentando disfarçar inclusive a sua preocupação. O Luffy pela primeira vez grita realmente assim pra fugirem, e de maneira bem inteligente diz pros Chapéus de Palha se separarem. Quando o Luffy tem que começar a pensar um pouco mais, a gente já sabe que é porque a situação tá feia. E parece mesmo que vai dar certo no começo esse plano dele, mas acaba de maneira desastrosa. A primeira ideia do Luffy pra salvar seus companheiros, a de lutar, não deu certo. Aí a segunda, de fugir separado, também não deu certo. E na verdade a gente vê que até facilita para que o Kuma comece a eliminar os Chapéus de Palha um a um. O Luffy, de joelhos e quase sem forças para fazer nada, continua gritando para fugirem e grita pro Brook e o Sop carregarem o Zoro e correrem. Mas a situação já se tornou tão desesperadora, tão fora de controle, que o Luffy não consegue mais exercer sua autoridade como capitão, não consegue exercer plenamente seu ato de ser
ser capitão. Ninguém tá escutando ele. Tanto que o Zoro ignora as ordens do Luffy e tenta enfrentar o Kuma, o que não dá certo. Em seguida vai o Brook e depois o Sandy, que também tenta revidar o que tinha lhe acontecido. Ninguém escuta o Luffy. E durante tudo isso, o Luffy simplesmente fica ajoelhado gritando, corram, e o nome de seus companheiros à medida que eles vão sumindo. No ato final, ele ativa o seu Gear Second e tenta segurar o Kuma, atrapalhar ele, mas o Chichibukai o ignora completamente e vai pra cima da Nami. E o sumiço dela é o mais simbólico e o que mais pegou pra mim, porque assim como em Arlong Park, ela grita pro Luffy ajudá-la. Mas dessa vez não tem um com certeza heróico, nem nada do tipo. Nem perto disso, na verdade. Somente o sofrimento. Nenhum dos chapéus de palha pensa em mais nada, ou simplesmente consegue agir de maneira racional. É o mais completo desespero tomando conta. E quando o desespero toma conta, a mais completa falta de raciocínio toma conta. E então chega o momento mais precioso de toda essa sequência. O momento em que o Luffy, pela primeira vez, enfrenta como um todo as consequências dos seus atos. Porque se ele não tivesse socado o dragão celestial, todos esses inimigos não teriam aparecido. Eles apareceram porque o Luffy atacou um dragão celestial. Mas ele tinha que socar aquele cara, a gente sabe disso. Senão não seria o Luffy que conhecemos. O momento mais precioso de todos são esses pequenos segundos focados no Luffy. Esperneando, se contorcendo, socando o chão e batendo a cabeça no chão. Simplesmente isso. Esse momento é tão precioso porque, primeiro, mostra um lado do Luffy que nunca tínhamos visto. O completo desespero, a completa falta de esperança e de otimismo. Nenhuma gota sequer dessa característica tão emblemática do Luffy. É a primeira vez que vemos o Luffy sem saber completamente o que fazer, travado, paralisado. E terceiro, porque é um dos momentos mais humanos do Luffy. Essa animação dele esperneando no chão ficou simplesmente perfeita. Eu realmente não sei se eles usaram um vídeo de uma pessoa, de um ator como referência, ou da própria atriz, né, que faz a voz do Luffy, mas se não usaram, os animadores estão extremamente de parabéns. A animação é fluida, a escolha dos movimentos e a ordem deles, aquela perninha ali, ele se arrastando, tudo está exatamente onde deveria estar, do jeito que deveria estar. E o jeito que uma pessoa em total desespero como o Luffy agiria é muito parecido com essa animação. A cabeça já não funciona mais, os pensamentos estão a milhão, é só o corpo reagindo e reagindo, tendo espasmos em cada músculo do corpo por causa da loucura que toma conta. É com certeza, pra mim, o momento mais importante e precioso de toda a sequência final de Sabaody. É uma foto, um reflexo perfeito de toda a situação que aconteceu com o Luffy. E ele diz que não conseguiu salvar nem sequer um de seus companheiros. Isso nunca tinha acontecido. Luffy entendeu nesse momento que seus atos têm sim consequências e que pode acontecer dele perder seus companheiros, que na verdade é muito possível isso acontecer, já que ele tá no mundo pirata. Mas também fica uma lição, que pra mim pessoalmente foi muito forte, o fato de saber recomeçar. O Luffy chega em Amazon Lily e logo se põe a pensar em como achar um navio para conseguir juntar seus companheiros novamente. Em dado momento, ele até diz que tá pensando tanto que vai até ficar com febre. O Luffy não volta da estaca zero. Não é que ele não tem tripulação, ele precisa achá-los. Claro que é muito difícil, ele não faz a mínima ideia se eles estão vivos e muito menos onde eles estão, mas ainda assim não é do completo zero. Mas para quem estava passando de ilha em ilha direto, foi um grande baque essa súbita parada em sua jornada principal. E eu digo que para mim é uma lição que impactou muito porque em dado momento da minha vida, por questões financeiras, a minha família teve que se mudar de onde eu morava, de onde tinha toda a minha vida e meus amigos, e a gente se encontrava numa situação em que a perspectiva de futuro não era nada boa. Com bastante esforço e esperança, a gente conseguiu enfrentar essa situação e passar por ela. Mas nesse meio tempo eu comecei a morar somente com minha mãe e meu irmão. E exatamente por conta disso, eu nunca tinha chegado a perguntar pro meu pai
como ele realmente tinha se sentido durante aquilo tudo, o que ele tinha pensado. Depois de uns anos desse acontecimento, eu pensei nisso e liguei pro meu pai e perguntei: "E aí, pai, o que você pensou? O que você tinha sentido?" E o que ele disse foi exatamente isso: que o importante é sabermos recomeçar, que o importante é ter a humildade e esperança para recomeçar. E nossa, foi uma das lições mais importantes da minha vida. E aí quando eu vi o Luffy recomeçando ali em Amazon Lily, me aqueceu o coração. Esse foi o segundo grande teste do Luffy como capitão, porque ele viu como é estar em uma situação desesperadora em que pode perder toda a sua autoridade e espírito de luta, assim como seus companheiros. Além de que toda essa situação, como eu falei antes, nos mostra um lado super-humano do Luffy e de qualquer pessoa, o de que independente de quem seja, uma hora a vida vai fazer essa pessoa quebrar. Não tem como, faz parte da vida e é o que nos fortalece também. Mesmo o mais forte dos seres humanos, uma hora quebra, uma hora passa por uma situação que é um desafio, que a pessoa tem que se reconstruir, tem que levantar a cabeça e enfrentar. E o Luffy, como a gente viu, é um exemplo disso. O segundo grande teste de Luffy como capitão é o Oda mais uma vez nos mostrando porque o One Piece é tão bom, nos mostrando outros lados de um personagem tão profundo como o Luffy, e ainda de um jeito ousado, arriscado, de um jeito diferente, com sentimentos totalmente opostos aos que estávamos acostumados em relação a esse personagem. É como dizem por aí, né? O boato que rola por aí, e aí eu tenho que concordar. Oda, gênio.